uma das fisiologias do transe, nosso olho, a nossa pálpebra ali, ela fica totalmente virado, ou seja, o cérebro dela está nesse momento acessando os dados que estão gravados lá na memória de longo prazo. Maravilha, então, pessoal. Hoje estou aqui, né, com a Rosângela, uma paciente minha, né, de muito tempo, e pedi a ajuda dela para a gente esclarecer para você o que é o transe hipnótico, né, principalmente o poder que ele tem na sua vida. Ou seja, né, sua vida ali emocional está travada, relacionamentos tóxicos, aquele mesmo padrão, né, de infidelidade. Não importa o que você faça, né, se está gravado em você, na sua memória de longo prazo, que a gente chama de subconsciente, sentimentos ruins ligados a relacionamento afetivo, seu pai ligava muito sua mãe, infidelidade, abandono, naturalmente isso vai estar gravado em você. E é por isso que você atrai essa situação. Mesma coisa na questão financeira, né? Se teve muito aperto financeiro, aquelas velhas frases, né? Dinheiro não dá em árvore, você queria um velotrol, não poderia ter, né? Você queria ir numa festa, não pôde ir. Então tudo isso está gravado na sua memória de longo prazo. Como que isso acontece, né? Resumindo bem rapidinho aqui. O nosso cérebro, a partir ali de 6 semanas que a neurociência traz na barriga da mãe, ele já começa a gravar o que a mãe sente. E até ali uns 10 anos de idade, a gente nasce, né, toda a nossa infância. Por que todos nós da área da saúde mental falamos muito da infância, né, como foi a sua relação com seu pai, sua mãe? Por quê? É a fase que o cérebro está mais neuroplástico, ou seja, está mais maleável. Aquilo que a criança vive fica gravado de forma bem profunda mesmo. É a memória de longo prazo que a gente vai carregar para o resto da vida. E aquilo de ruim é que está ali, trava a nossa vida pelo resto da vida, ou enquanto a gente não reprogramar. A questão toda é que nós podemos reprogramar. Então, por isso que eu chamei, pedi aqui a Rosângela, eu estou abusando dela aqui um pouquinho, para poder mostrar para você de forma bem clara que o transe hipnótico, além de simples, é totalmente seguro, é natural, mas principalmente ele tem um poder gigantesco de transformação. A gente consegue pegar aquela memória lá que está lá no seu subconsciente, sua memória de longo prazo ali, teve repetição, teve emoção, o hipocampo grava na sua memória de longo prazo. E aquilo que passa a ser verdade para você. Então não importa o quanto você esforce, você tem gravado ali que dinheiro é sofrimento, que dinheiro é sofrido, que é difícil, que é escasso o mundo, que é uma luta, né? Vencer um leão por dia é sujo. Então se tem qualquer questão ali gravada, você pode fazer o que for, pode ter 2, 3 faculdades, pode montar um negócio e quebra. Então não é por acaso que a gente vê muitas pessoas ali prosperando, tendo um bom relacionamento, fazendo ali um esforço normal, natural. E às vezes você esforça ali tanto, isso já aconteceu comigo, com a Rosângela também, né, que você esforça tanto e as coisas continuam do mesmo jeito. Ou entra ali, né, uma oportunidade, um dinheiro, você acaba entrando, atraindo uma dívida ou atraindo um problema para quebrar aquele negócio. Então agora você vai entender de uma forma bem prática e demonstrando aqui com a Rosângela, né, por isso que ela está aqui, demonstrando para você o poder que tem, a simplicidade que é, mas o poder que tem quando a gente acessa essa mente mais profunda, que a gente chama de subconsciente, que é o que está gravado na nossa memória de longo prazo. A Rosângela é contadora de uma grande empresa, um know-how aí de anos de experiência. Ela é a minha paciente, né, que mandou lá o vídeo lá da Coreia. Ele estava viajando lá na Coreia. Então a Rosângela veio principalmente para a questão financeira, né, e afetiva, né, Rosângela? Então a vida dela realmente transformou de uma forma bem bacana. Pode falar um pouquinho, né, pra gente? Então, gente, não foi nada programado, tá? Eu fui pego aqui de surpresa e tá comendo um pouco da minha sessão. Vou te cobrar isso. Quando eu vim pro Jefferson, eu tava sem lugar para ir e o Jefferson caiu no meu telefone de paraquedas, né? Porque eu não era muito de redes sociais, na verdade o meu relacionamento anterior me travava isso, até as vestimentas eu era travada, eu sempre vestia a mesma roupa e eu não me cuidava. E quando aconteceu a reviravolta, né, o universo falou assim, chega para essa menina, hoje eu entendo que é isso. E não tem nada a ver com religião, tá, gente? Eu sou católica, ó, tenho Nossa Senhora aqui no peito. É sobre questão mesmo do que o que foi plantado na sua memória desde... Então, assim, eu estava
baixo d'água, respirando de canudinho nessa época, devendo, com processo. E nessa época eu estava muito mal. E o Jefferson foi colocando na minha mente neuroplasticidade, né? Que sim, a habilidade que o cérebro tem de se transformar, se reprogramar. Então, com isso eu fui me estabilizando emocionalmente, fui entendendo, fui procurando. E depois que eu vim para o Jefferson, eu não fazia isso, tá? Eu conheci 4 países. 4? Verdade. 4 foi em 2023, 2 em 2025. Não, 4 em 2024 e 2 em 2025. Nossa, lembra? 6 países. 6 países. Coisas que eu nunca imaginava de fazer na minha vida. E assim, o meu salário de tipo de R$5 foi para R$10, assim, em menos de 5 meses. A questão do semelhante atrai semelhante, isso é uma lei da física, que é o eletromagnetismo. Nós, nosso corpo, tudo é feito de átomo, e a gente sabe disso hoje cientificamente, A gente hoje só consegue usar o celular, você está me ouvindo, nos vendo, é só por causa desse princípio, dessa lei, que é o eletromagnetismo. Então você também é um conjunto de bilhões de átomos, então você tem o seu campo eletromagnético. Então toda essa transformação, de dobrar, ou triplicar o salário, que se sentir valorizado em tudo que aconteceu, o relacionamento afetivo. Às vezes a gente pensa só no outro que está ali ao nosso lado, tem uma pessoa ali que não me valoriza, é infiel e tal, mas aquela pessoa também é feita de átomo de energia. Então quando nós mudamos internamente, ou seja, a Rosângela está bem com ela mesma, está feliz, então é natural dela atrair esse tipo de relacionamento também, tanto com amizades, colegas, o respeito no trabalho e o relacionamento afetivo. Então, bacana você trazer esse ponto. E outro detalhe é você sempre colocar o outro em primeiro lugar, esquece, é você, depois vem o outro. Então eu sempre colocava o outro em primeiro lugar, e eu estou trabalhando isso para eu me colocar em primeiro lugar. Esse movimento que ele é tão abstrato, porque o olho humano ele não vê, A gente tem realmente uma programação no nosso DNA, e a gente vê ali as ondas de luz do vermelho ao violeta. Então, as ondas que têm uma frequência acima do violeta, o nosso olho ele não vê, por isso que a gente acaba não entendendo muita coisa que acontece na nossa vida, Mas por que de novo um relacionamento tóxico? Por que de novo uma pessoa infiel? Se eu sou fiel, se eu sou boa, se eu ajudo as outras pessoas? É por causa daquilo que está gravado lá dentro de você, sua memória de longo prazo. Você teve ali traição do pai com a mãe, o pai se separou, foi embora. Então está gravado dentro de você isso ligado a relacionamento afetivo. Então, por causa dessa lei do eletromagnetismo, você atrai relacionamentos que vão trazer essa mesma emoção, aquilo mesmo que você sentiu lá na infância. Você viu sua mãe, seu pai ali sentindo. A mesma coisa com o financeiro, saúde, tinha uma tia que sempre estava doente, você estava ali perto, de infância, você acaba tendo vários problemas na sua saúde, porque tem aquela programação gravada ali em você. Então, muito bacana, viu? Sobre a questão da hipnose em si, é só você se deixar levar e moldar de novo e você tratar do problema. Exato. No meu caso, por exemplo, eu descobri há pouco tempo que a minha mãe estava grávida de mim quando pegou meu pai traindo ela. Então, assim, eu estou tratando essa ideia toda, Exato. E aos poucos a gente vai vendo isso. E sobre a hipnose em si, é a neuroplasticidade. Exato. Ela é um estado natural quando nós estamos dormindo, quando nós estamos ali assistindo um filme, fazendo coisa automática, dirigir, a gente entra em estados ali de transe hipnótico em vários momentos. Então a hipnose é um estado natural. A infância, desde a barriga da mãe, a primeira infância, até ali uns 10 anos, segunda e terceira infância, o cérebro está muito aberto. Então a neuroplasticidade ali, a habilidade de gravar, de ser moldado, está muito forte. Então por isso, desde a barriga da mãe, como que a gente vai se lembrar, ou transformar algo dentro da barriga da mãe, uma traição ali, uma infidelidade, aquilo vai ficar gravado, aquele sentimento que a mãe teve de traição, ela vai sentir, o feto vai gravar, e se não é reprogramado, acontece na vida da pessoa, e aquilo vira um ciclo.
E então a hipnose nos dá esse acesso. A gente consegue ir até na barriga da mãe, até o momento que ficou gravado, e fazer aquela transformação emocional. E aí mudou ali aquela emoção, aquele sentimento, né, de tristeza, de abandono. Naturalmente tudo muda, né, na nossa vida. Então, eu creio que a gente é hipnotizado 24 horas, o tempo todo, no trabalho. Você entende esse primeiro fato que é importante, que às vezes traz dúvida ou insegurança para muitas pessoas. O transe hipnótico já é uma habilidade natural do cérebro. O nosso cérebro, ele acessa a mente racional, vai para a mente lúdica, emocional, que é a mente criativa, o tempo inteiro está fazendo esse ciclo, dependendo da demanda que você tem ali naquele momento. Essa habilidade que o cérebro tem na terapia é que a gente consegue fazer uma transformação muito mais profunda, muito mais real. A segunda coisa, então, que seria importante entender sobre a hipnose, a primeira é essa, que é algo totalmente seguro e natural. A segunda é que o transe hipnótico é você que está no comando. Como a Rosângela explicou, é ela que está no comando. Então ela se deu a oportunidade de primeiro buscar o entendimento, depois, né, tirar as dúvidas, teve as dúvidas dela. E aí, naturalmente, quando ela entende, ela se coloca nesse estado. Né? Por quê? Eu vou fazer uma técnica, um passo a passo simples, para induzir esse estado para a terapia. Mas a gente já acessa ele o tempo inteiro. Então, quando a pessoa está nesse estado na terapia, a gente consegue o quê? Simples assim, duas coisas. Primeiro, acessar a causa do problema, aquilo que a gente já vem conversando aqui, é aquilo que está gravado ali no nosso cérebro. E segundo, transformar aquilo que é o mais importante. Transformou, muda tudo de dentro para fora. Sua vida toda começa a mudar. E não resistir, né, na hora do terapia, porque o cérebro da gente, ele deturpa. Então, na hora que você está fazendo, está dando comando, ele está resistindo, mas você não, eu não vou resistir, vou continuar. E outro detalhe que eu aprendi, eu não falei isso nunca com você, estou falando agora. Eu não estou recebendo mais por aqui, eu estou recebendo por aqui, pelo coração para ir, entendeu? Porque o que comanda é aqui. Então, tudo que vem eu recebo por aqui para ir para a mente. Porque a mente, eu sei que me engana. Exato, perfeito, ótimo. E é isso mesmo, né? O sentimento é que manda, né? O que ficou gravado lá em nós, né? Teve muitas brigas do pai com a mãe. Foi aquele medo, aquele susto, aquela tristeza, né? De ver a mãe triste, o pai triste. É a performance. Exato, é a emoção. É isso mesmo. Por isso que a linguagem que eu utilizo, né? Em transe hipnótico, é uma linguagem totalmente diferente. Então eu vou criar um enredo ali emocional para que aquela criança agora se sinta acolhida, né? Se sinta perdoada, se sinta amada. E aí essa emoção mudou, a mente emerge outros tipos de pensamentos. Então quando a gente pega uma pessoa pessimista, é porque dentro dela tem gravado muitas coisas ruins. Então emerge só pensamentos pessimistas, porque é o cérebro tentando proteger ela daquela verdade que está gravada ali. Então que bacana, parabéns. Realmente não sabia que você já estava nesse nível de consciência. E é isso aí. Eu crio um jardim. Show! Eu tirei as ervas daninhas dele, porque antes eu via um lugar bem seco, tipo, eu nunca fui à lua, mas eu imagino que lá é seco. Sim. E aí eu criei um jardim, limpei as ervas daninhas, vi uma criança, e essa criança eu tenho certeza que sou eu. Exato. E eu estou cuidando dela, então tudo está vindo daqui para cá. Perfeito. Você já está aplicando técnicas de um hipnoterapeuta, né? Se quiser seguir nessa carreira aí, é só aprender os outros passos e seguir. Mas é exatamente isso que a gente faz enquanto hipnoterapeuta. A gente sabe que o que manda é a emoção, o que fica gravado é a emoção. Se teve repetição ou emoção, o hipocampo manda gravar. Né? Então, por isso que a gente, em transe hipnótico, sempre a gente vai criar um enredo emocional para mudar a emoção daquela memória negativa que está gravada ali, ligada a dinheiro, ligada a relacionamento, ligada a si mesmo. Então, perfeito. Eu quero abrir um adendo. Lembra, Jefferson, quando eu era rebocada? Meu carrinho velhinho, lembra? Lembro. Nossa, aquele carrinho. Eu fui rebocada de novembro a fevereiro 5 vezes e sempre acontecia em lugares bem longe e à noite. Exato. E a primeira pessoa que eu ligava, meu irmão, mora lá em João Pessoa. E ele preocupado. E aí eu comecei a trabalhar com você, com o Jefferson. Eu vou começar a visualizar um carro. Exato. E aí comecei a dizer assim, mas eu não tinha dinheiro, não tinha nem
pensamento onde tirar, né? de fazer um consórcio, porque meu dinheiro estava contado. Jefferson, eu vou começar a visualizar um carro, lembra? Eu comecei a visualizar um carro entrando na minha garagem, e o outro encostadinho lá na frente. Entrava aquele carro, a cor, o modelo e o ano, a cor, o modelo e o ano, lembra? Lembro. Aí quando foi, isso foi fevereiro, e quando foi em abril, meu irmão sempre vem para Belo Horizonte e passa férias comigo. Ele esteve comigo e voltou. Quando foi em maio, ele me ligou e me pediu para eu ir numa concessionária aqui em Betim para eu verificar um carro. E se eu gostasse do carro, que eu era para eu ficar com ele. E era exatamente a cor e o modelo que eu visualizava. Um Peugeot azul atípico. E eu tenho ele, tá aqui comigo, né, Jefferson? Foi exatamente ele que me deu de presente. Perfeito, é um exemplo prático de quando a gente muda, né, nosso sentimento, muda a nossa mente, automaticamente todo o universo ele se comporta para materializar aquilo. Então não tem dificuldade para o universo, né, uma vez que é uma bolha, né, ou infinito ali de átomo, de energia, não tem dificuldade para ele materializar escassez financeira na sua vida se você está vibrando isso. Então você, como eu falei, pode ter 2, 3 faculdades, você tenta colocar em prática, começa a entrar o dinheiro, né, tudo desanda. Ou você fica procrastinando, com medo de gravar um vídeo, com medo de expor seu negócio. Eu tinha medo, né? olha só, Exato. Exato. Então é isso mesmo. E também ele não tem dificuldade de trazer prosperidade, de trazer bons amigos, um bom relacionamento, um carro, uma casa, quando a gente reprograma aquilo que a gente sente ligado ao merecimento, a dinheiro, né, a que está famoso aí da gente se permitir, né, a permissão, né? Então quando tem algo negativo gravado ligado a dinheiro, eu não me permito prosperar, e aí o universo materializa várias situações para que aquela prosperidade realmente não venha. Eu tinha mania de lavar a mão. O tempo todo. Aliás, eu ainda tenho. Sim. Mas principalmente quando pegava um dinheiro. Pegava e assim. Sim. Hoje eu passo o dinheiro. Exato. Porque a gente tem nojo, então você está liberando ele para longe de você. Perfeito. Né? Exato. E tem que chegar realmente esses conceitos, né? Tem que chegar na nossa vida prática, porque é no dia a dia mesmo que a coisa acontece. Então, quando a gente traz esse conhecimento, a gente começa a mudar ali comportamentos simples, mas que por trás tinha ali um sentimento contra dinheiro, por exemplo, né? Então, é muito bacana quando a gente faz esse processo. E como a Rosângela falou, dinheiro traz sim felicidade. Exato. Traz dinheiro não é sujo. Exato. O dinheiro ele é, né, uma das coisas, como eu sempre falo, uma das coisas mais divinas que existe no nosso planeta, no processo ali de honestidade, claro, porque o dinheiro ele é consequência da gente entregar algo bom para outra pessoa, um serviço, um produto, desde uma marmitex, né, que daqui a pouco eu vou pedir meu almoço, e até algo grande, algo complexo, né, algo que, igual a Rosângela faz, né, cuidar ali, às vezes de centenas de milhares, até milhões de uma empresa, né, que está ali precisando. Então essa troca é dali que vem o dinheiro, né? Então isso é muito bom a gente ir mudando essas programações, porque isso tem dentro de nós, né? Nosso pai falava, não, você está rico é porque está roubando, é porque está fazendo alguma coisa de errada, né? Então tudo isso que tem de ruim em nós, né, gravado ali ligado a dinheiro, é o que afasta o dinheiro. A mesma coisa ligada a relacionamento, a saúde, né, em cada área da nossa vida. Bacana. E a última coisa, então, ligada ao transe hipnótico, que é importante entender, eu sempre explico 3 coisas. Na sua sessão, né, você entendendo, querendo fazer, né, transformar a sua vida, eu vou explicar isso de uma maneira ainda mais detalhada, né, eu vou demonstrar na prática para você. Mas são 3 coisas simples. Primeiro, que ela é natural, então não existe risco nenhum, não tem nada a ver com religião. Se você tem uma religião, né, que te fortalece, melhor ainda, mas a hipnose não tem nada a ver com isso. Segundo, né, é algo que você está no controle. Então a gente vai fazer uma técnica, um passo a passo que você vai ver aqui, e a Rosângela sabe que é ela que está no controle. Terceiro, aí vem, e último, que é, realmente você está no controle, porque quanto mais detalhes você for criando, mais profundo você vai, e aí mais forte fica aquela mudança que você quer fazer na sua vida. Então por isso que, né, a mudança ela já acontece com o transe hipnótico desde a primeira sessão, né? Desde a primeira sessão que a gente faz, você acessou o transe hipnótico, a gente já começou, né? Eu já comecei a mudar ali uma memória de escassez, uma memória ligada a relacionamento afetivo, então você já começou o seu processo de transformação, né? Então é muito bacana. Agora eu vou demonstrar então aqui para você de uma maneira, né, bem prática como que isso funciona.
Aí quando eu falar a palavra dorme, você já vai criando lá, aquela escada dorme, isso vai criando aquela escada, isso toca ali no corrimão, nas paredes. Uma das fisiologias do transe, que quando a gente está nesse estado mais concentrado, mais tranquilo, tem várias fisiologias. Por exemplo, nosso olho, a nossa pálpebra ali, ela fica totalmente virado, ou seja, o cérebro dela está nesse momento acessando os dados que estão gravados lá na memória de longo prazo. Então é um estado, Rosângela, pode falar sim ou não, você está ouvindo, está me ouvindo naturalmente, perfeito, então ela continua consciente. Então uma das dúvidas, né, que as pessoas têm, eu perco a consciência, perco o controle, né, é perigoso, a pessoa pode fazer algo comigo que eu não quero, nada disso, ela está consciente, só que a consciência dela está direcionada para dentro. Nós colocamos o cérebro dela e nós também, como fazemos auto-hipnose, eu tenho um curso ali que eu ensino como fazer isso de forma eficiente e segura, nós colocamos a nossa consciência voltada para dentro, ou seja, não é que a gente perde a consciência em transe hipnótico, nós aumentamos grandemente a consciência. Você fica consciente daquilo que está travando a sua vida financeira. Você fica consciente daquilo que está trazendo relacionamentos tóxicos. Que sempre tem infidelidade, você é uma pessoa boa, você se esforça, mas sempre termina ali no abandono, numa traição. Nós acessamos aquela memória onde tem esse tipo de emoção gravada. Que o dinheiro é difícil, que o relacionamento afetivo é igual ao sofrimento, tristeza, abandono. Então ela tem essa consciência. Então por isso que é uma habilidade natural do cérebro. Então, e eu, como hipnoterapeuta, eu sei ali todas as fisiologias, só de eu olhar para a pessoa, eu já sei se ela está ou não, mas eu mostro para ela também, ou seja, para você saber que você está, que você conseguiu acessar aquele estado. E nesse estado a gente tem talvez o maior acesso ao maior poder do nosso cérebro, da nossa mente, que é acessar aquilo que está atrapalhando a nossa vida e transformar. Então, vamos aproveitar aqui da Rosângela, né, que ela está nesse estado. A gente já fez o alinhamento dos chakras dela também, né, uma vez que eu sou mestre em Reiki, então já faço isso ali também. E vamos aproveitar para acessar, é claro, uma memória boa. Por quê? As memórias ruins a gente quer transformar elas, para elas parar de atrapalhar a nossa vida. E as memórias boas a gente quer intensificar. Então aqui, para demonstrar, vamos acessar uma memória menos ali de 3 anos, Rosângela, né, para a gente intensificar. Vamos acessar uma memória boa ao atravessar aí essa porta azul, né? Toque nela, crie os detalhes dela. Vamos acessar ali uma memória muito boa antes dos 3 anos. Não importa se vai ser 3 anos, 2,5, 1 ano, dentro da barriga da sua mãe. Uma memória onde teve muita alegria. Lá no 1, deixe seus conscientes trazer essa memória muito boa, muito feliz. Ali de 3 anos para baixo, do jeito que ele quiser trazer. Dentro dessa memória, as imagens vão se formando. Você está sozinho ou acompanhada? Pode dizer em voz alta. Acompanhada. E com quem você está? Minhas 2 irmãs mais velhas, minha mãe e uma irmã mais novinha. Parecia que ela tinha uns 10 meses, 8 meses. 8 meses, sim. E você? Quantos anos você tem? 3. 3 anos? Ótimo. E quantos meses? É 3 anos e alguns meses? Ou é 2 anos e... 2 anos e 9 meses. Perfeito, 2 anos e 9 meses. E é uma memória aí feliz, alegre? Maravilha. Então, entre dentro dessa memória, conforme eu for explicando agora aqui para o pessoal, aproveite esse momento para a gente intensificar muito esse sentimento de alegria, de família, sentimento de carinho, de amor. Né? A gente sabe que tudo isso a gente está emanando e a gente atrai. E aí, você só volta, quer prestar atenção em mim, quando eu chamar o seu nome novamente. Muito bom. Então, o que a gente fez aqui? Na prática, aquilo que a gente explicou de forma clara e simples, né? A parte técnica. A gente simplesmente induz o nosso cérebro para esse estado, para a nossa consciência estar mais voltada para dentro, porque nesse estado a gente consegue ter acesso à causa, à memória que está travando a sua vida financeira, as memórias que têm sentimentos
de escassez, que o dinheiro é difícil, é sujo, as memórias ruins, né, ligadas a relacionamento afetivo. Então nós acessamos essas memórias ali aonde ela ficou registrada, na data que ela ficou registrada, por isso que ela consegue trazer ali 2 anos e 9 meses. Então, nesse estado de transe hipnótico, emerge para sua mente consciente aquele arquivo que está ali gravado. E aí nós transformamos. Então, se é uma memória, por exemplo, do pai indo embora, a mãe brigando, mandando o pai indo embora, mas você tinha ali 2 anos, 3 anos, 4 anos, 2 anos e 9 meses, como a Rosane está acessando essa memória. Então, aquele sentimento de tristeza, de abandono, de insegurança, né, por causa daquilo, está gravado em você. E essa memória, são essas memórias que travam, né, a sua vida afetiva, que faz criar só aquele loop. Inicia um relacionamento, depois acontece alguma coisa para trazer tristeza, insegurança, abandono. Então, é isso que a gente faz. Então, nesse estado, né, acho que nesse vídeo a gente conseguiu deixar de uma forma bem clara que você consegue destravar completamente a sua vida, o que você quiser transformar nela, né? Vencer a depressão, a ansiedade. Depressão, a causa dela é o quê? São memórias que tiveram tristeza, luto, abandono, decepções. A ansiedade é o quê? Aumentou cortisol, noradrenalina no seu cérebro, no seu sistema límbico. Você fica ali tremendo, ansioso, com medo, insegurança, o coração palpitando. Isso é o quê? O que causa isso? Memórias de medo gravadas em você. E aí, quando você tem situações de insegurança na sua adolescência, na sua vida adulta, dispara o que nós chamamos de transtorno da ansiedade. Então, nós podemos fazer todo esse trabalho, a ansiedade, depressão, vencer as travas financeiras, fazendo essa reprogramação. Então, não é por acaso que a sua vida financeira está travada, ou que você só atrai relacionamento tóxico, ou que alguém ele tem um bom relacionamento, onde ele coloca a mão, o vizinho ali onde ele coloca a mão, ele prospera. Depende daquilo que está gravado em nós. Nós temos, né, esse poder. Então você pode vencer qualquer problema, qualquer trava que tem aí na sua vida. Timidez, insegurança, medo, procrastinação, travas financeiras, travas afetivas, né? Você pode transformar completamente a sua vida. Porque não é por acaso, é daquilo que está gravado aqui, né, no nosso cérebro, no seu cérebro, na sua cabeça. É isso que modula todo seus hormônios, seu comportamento e o que você atrai para a sua vida. Transformou isso, a gente faz uma mudança completa na sua vida. E é garantido, tem uma garantia. O meu tratamento, né, devido a eu ter tanta experiência, né, são mais de 12 anos atendendo, tantas formações, tanto conhecimento, eu dou garantia total. Por quê? A gente vai tirar todas as dúvidas, você vai fazer a parte prática, vai entender o que é o transe, como acessar, você abre os olhos de novo, pergunta, entrou em transe, você já começa a acessar automaticamente aquilo que está travando você. E conforme a gente vai transformando, quando você abre os olhos, desde a primeira sessão, você já não é mais aquela mesma pessoa. Já começa a transformação em você e na sua vida. Então, espero que esse vídeo seja útil aí para você. Aproveite bem ele, né? Pode me chamar, seja ali para fazer o curso, para você entender mais, para fazer uma autotransformação. Nesse curso tem sessões ali, seja para a gente fazer as nossas sessões. Não importa se é no presencial, no online, você percebeu, eu não toquei aqui nela, né, em nenhum momento para dar esses comandos. E tem várias técnicas para a gente acessar esse transe hipnótico. Então, no online é a mesma coisa, não importa se a pessoa está no Japão. Essa semana atendi um rapaz lá do Canadá, um paciente meu há algum tempo. Atendi uma moça, semana retrasada, da África, e tendo os mesmos resultados. Por quê? É aquilo que está gravado no seu cérebro. A gente só precisa dominar uma técnica para acessar aquilo e aí transformar. Então, aquilo que você vem vivendo, sofrendo há 40 anos, 50 anos, é porque está gravado em você. Se a gente reprograma, tudo se transforma, né, em nossa vida.